Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Momento Chave Podcast, seu podcast de negócios, empreendedorismo de todo o Rolim de Moura, toda a Zona da Mata e todo o estado de Rondônia. Hoje estou recebendo duas feras aí do Sebrae, aqui de Rondônia, né? Grandes conhecidos aí também dos empretecos, do pessoal do Sebrae aqui de Rolim de Moura. E já vou apresentá-los aqui, o Valdinei e o grande Fecina, né? Começando pelo Valdinei. Valdinei, seja muito bem-vindo aqui ao Momento Chave Podcast. Grato por tirar um tempinho para compartilhar conhecimento aqui com a nossa audiência. Bruno, eu que agradeço essa oportunidade, né? Cumprimento a todos que estão assistindo esse podcast Momento Chave. A gente vê que é importante esse momento de trazer conteúdo, trazer conhecimento, né? Esse trabalho que você já vem fazendo aqui na nossa cidade, de oportunizar pessoas, empreendedores, a contar a sua história, né? A trazer conhecimento, trazer experiências. Exato. Que a gente sabe que contribui muito, né, para esse trabalho que hoje é um desafio empreender no nosso Brasil. Então a gente estou aqui com muita alegria, né, nesse momento, e vamos trocar ideias, vamos fazer esse bate-papo e tornar assim bem legal e atrativo para as pessoas que estão assistindo e conhecendo, né, participando aí do momento chave desse trabalho. Show, Fecina, prazer conhecê-lo aqui, um grande... foi uma pessoa que igual eu tava falando antes de começar a gravação, o Agostinho não parava de falar do Fecina no Empretec. Todo dia tinha alguma história do Agostinho com o Fecina. Prazer conhecê-lo pessoalmente, grato por tirar um tempinho e vir aqui no Momento Chave Podcast. Ô, Bruno, show de bola. Obrigado pelo convite, né? Obrigado pelo convite do Sebrae também para poder estar aqui, participar do Momento Chave, né? Vai ser um bate-papo legal e tal. Engraçado, já conhece antes de estar aqui, muito bom, sensacional. É legal porque você vai vendo as histórias, né? E já vai desenhando mentalmente como é a pessoa, né? Muito bacana. Agostinho, você que está assistindo, ele até imitou você, tá? Falando assim do Fecina. Legal, né, Bruno? O Agostinho todo dia, o legal é que ele fazia as piadas, ele fala as coisas engraçadas no mesmo tom de voz. Então, tipo assim, você não sabe quando ele tá contando uma coisa séria, fazendo uma gracinha. Às vezes a gente tava lá no meio do assunto sério e de repente ele com aquela vozinha mansa dele soltava alguma coisa engraçada. Aí às vezes os mais lentos lá demoravam a raciocinar que era uma piada que ele tinha soltado. Foi bom demais. Agostinho, se estiver nos assistindo aí, com certeza vai nos assistir. Um abraço e grato pelo Empretec, foi sensacional aqui, né? Para quem não sabe, né? Sou empreteco aí, né? Da última turma aqui de Rolim de Moura. A gente já vai falar dessa experiência aí também, que foi muito importante para mim, né? Como empreendedor, né? Nesse mundo digital também, e abriu novos horizontes, né? Fiz até uma gravação pro Sebrae ontem e... Segunda-feira, 2 dias atrás, e eu falava que é muito comportamental, e como o Empretec é muito comportamental, ele te muda não só na parte empreendedora, né? Ele te muda como pessoa, né? Então ele abre umas visões ali que muitas vezes você não tem, ou se você tem, ela não estava tão trabalhada ali, né? Então foi uma experiência muito boa do Empretec. E pra gente começar falando de empreendedorismo aqui, né, que é a grande temática aqui do Momento Chave, esse episódio é o episódio número 64, já passaram 63 pessoas por aqui, entre convidados de Cacoal também, tivemos gravações de Cacoal aqui, inclusive Juan, Cleidivaldo lá do El Sossego, Renê, diretor do Cacoal Shopping, Eliseu, Tudo Seguro, e mais pessoas de Cacoal. E é algo que eu sempre tento trazer, justamente o que o Valdinei falou na abertura, experiência, né? Porque o empreendedorismo, ele, apesar de ter umas nuances que são comuns a todos, né? Tem algumas coisas que cada um tem suas particularidades em cada segmento, né? Então tem hora que as coisas se convergem, tem hora que as coisas se divergem. E aí eu queria começar perguntando pro Valdinei, né? Que tem essa experiência de Sebrae aqui em Rolim de Moura. Valdinei, o que você enxerga que é uma grande dor hoje dos empresários, do empreendedor, do pequeno empreendedor, né? Seja o MEI, seja uma empresa de pequeno porte, né? O que você observa lá no dia a dia que é uma grande queixa que o pessoal chega hoje lá e tenta pedir um auxílio do Sebrae? Bruno, então a gente tem recebido já, por exemplo, eu estou aqui em Rolim de Moura já há 10 anos com o escritório do Sebrae. Desde 2016, quando nós instalamos o escritório, nós atendemos a diversos segmentos e diversos portes, né? Tanto o MEI, a ME e PP. E
o que realmente chega de muitas dores diretamente para nós é o MEI, falando assim muito sobre a burocracia, que o nosso país realmente se apega muito a algumas burocracias de forma legal. Só que, às vezes, é o medo dele. Que a burocracia, o que ele chega falando, ele acha que muitas vezes é difícil abrir um negócio. É isso que muitas vezes ele chega. Mas peraí, eu consigo abrir realmente o CNPJ? O que eu preciso fazer? Quais são as condições? Eu vou conseguir abrir essa empresa? Vou fechar ela? Muitas vezes ele tem medo. Muitas vezes o primeiro impasse é o medo realmente de abrir no CNPJ. Primeira coisa, né? Aí quando nós atendemos, que explica para ele, principalmente aquela pessoa que ele quer montar um negócio, ele está na informalidade, né? Ele é informal, ele tem um negócio, ele está vendendo um produto e ele está informal. Então ele acha que se ele formalizar um negócio, ele vai pagar mais imposto, que ele vai, digamos, ter que o produto dele vai ter que ser legalizado, ele vai ter que ter uma licença, se for alimentação, por exemplo, vai ter que ter uma licença da vigilância. Então isso é realmente dessa forma, mas ele fica um pouco com medo e acha que isso é muito difícil. Então a gente trabalha na seguinte forma: vem cá, vamos ver primeiro o seu negócio? Vamos estudar um pouco o seu negócio primeiro? O que você faz? Então eu mesmo, nos meus atendimentos, quando eu venho atendendo o cliente, eu primeiro tiro um pouco a visão dele da burocracia. Mostrar para ele que não é burocrático. Só depende dele buscar os caminhos corretos para realmente ele conseguir formalizar o negócio. Conseguir realmente abrir esse negócio, fazer com que ele se estruture, que ele cresça e ele possa chegar a ser uma ME, ele possa chegar a ser uma EPP. Então, eu vejo, Bruno, que muito se parte de um pouco do medo do empreendedor de achar que uma empresa vai ser muito burocrático, né? E aí eu tiro um pouco isso que eu falei da burocracia e começo a buscar, por exemplo, um pouco da análise de mercado. Claro que se eu falo a linguagem dele, análise de mercado a gente fala um conceito mais técnico, mas análise de mercado é o quê? Vamos lá, o seu negócio, o que você faz? O seu produto, você já tem quanto que você vende? Qual é o custo do seu produto? Né? O preço que você está fazendo, seu preço está correto? Você está divulgando? Aí a gente começa a trabalhar um pouco a estrutura do negócio dele. Quando a gente começa a mostrar para ele que ele tem uma condição e tem algo que na mão dele, que ele pode fazer um trabalho legal, aí a gente depois traz para a parte, mas agora você precisa se formalizar. Agora você precisa de criar um CNPJ e a gente explica todos os passos, né, que tem, né, a facilidade do Sebrae dar todo o apoio, tanto para a gestão do negócio quanto para a criação do CNPJ e manter isso gradativamente. Então é isso que a gente faz. Então vejo que esse é um grande desafio. Muitas vezes a falta de informação da parte do potencial, a gente chama de potencial empreendedor, né? O potencial empreendedor que ele está buscando ali querer se formalizar, querer realmente estruturar com o seu negócio. Fecina, e muitas vezes a falta de apoio não é o problema, né? Porque o Sebrae tem inúmeros serviços e produtos e consultorias, né? Metodologias que podem auxiliar. O problema é muitas vezes o empreendedor, às vezes, não procurar, não saber onde está. Às vezes tem muita gente que de repente está ausente de redes sociais e tudo, não sabe que existe o Sebrae. E como é que você enxerga também para cada vez mais os empreendedores procurar esse apoio? O Valdinei falou que um pouquinho da burocracia e da falta de conhecimento, mas você acha que também tem um pouquinho daquele cara que ele não quer ajuda, né? Ele quer crescer sozinho? Você vê um pouco disso também? Bruno, tem um pouco disso, né? O empresário geralmente ele acaba indo procurar ajuda na hora que ele está com numa hora talvez que não é, ele já deveria ter procurado ajuda antes, né? Ele não precisa passar o aperto, né? Não precisa estar mal para começar a procurar ajuda. Dá para fazer isso mais cedo, né? Dá para fazer isso desde a abertura do negócio, dá para fazer desde do momento em que ele está pensando na ideia, tá certo? Pensando pensando na viabilidade do negócio, já dá para ir atrás do Sebrae para pedir ajuda para isso, né? Então ele não precisa deixar chegar nesse ponto para lá, né? Então eu acho que o Sebrae recebe de tudo, recebe talvez mais pessoas que às vezes estão um pouco mais
numa situação às vezes um pouco mais difícil, né, que acaba procurando ajuda, mas também tem alguns casos em que os empresários estão preocupados, né, estou preocupado em crescer, estou querendo fazer um negócio novo, estou querendo, né, então ele também vai procurar o Sebrae por conta disso. Eu tenho, né, eu não faço só Empretec, eu tenho outras soluções, faço muito, tenho feito muito Empretec, mas também realizo alguns outros trabalhos com o Sebrae também. E assim, uma das coisas que eu faço bastante, principalmente lá em Porto Velho, na região onde eu estou lá, é plano de negócio, estudo de viabilidade e tal, né, pesquisa de mercado de empreendedores que estão querendo montar negócio, estão pensando em expandir os negócios que eles têm e tal. Então tem para tudo isso, né? Então, e assim, uma coisa que você falou, às vezes a pessoa não sabe que tem. O Sebrae tem hoje uma solução em que o Sebrae sai dali e vai atrás dos empreendedores hoje na rua, né? Que é o agente Sebrae na sua empresa, né? Então ele vai até as empresas para mostrar, fala, pô, o Sebrae pode te ajudar, né? Então ele tem feito isso já tem um tempo, já ele tinha um outro nome, né? Mudou um pouco a configuração, a forma como ele é, mas hoje ele tem isso, que ele tem uma ação mais proativa, né? Para falar pro empresário, falar, eu tô aqui para te ajudar, né? Vem que eu posso te ajudar com várias coisas, né? Desde soluções que tem custo, mas tem um monte de solução que às vezes não custa nada para o empresário, né? Basta ele ir atrás disso. E o que geralmente os empreendedores que vêm até o Sebrae, o que eles mais pedem, mas acabam até não aplicando? Porque no episódio passado aqui a gente comentava com a Carla a questão da proatividade, né? Que tem que ser algo inato ali, tem que correr na veia do empreendedor. Então, acredito que tem aquele perfil também de empreendedor que muitas vezes ele vem se queixando, né? Então, tem várias queixas ali, mas também não está fazendo a parte dele, né? Tem alguma coisa assim, Valdinei, que às vezes acaba pedindo a solução, mas aí na hora de aplicar, não aplica. Bruno, a gente pode dizer alguns exemplos. O que eu vou falar que o Fecina pode falar um pouco disso também, mas assim, eu vejo que é muito da parte financeira. A parte financeira. Por quê? A gente sabe que hoje não, vamos dizer assim, uma gestão financeira, ela depende muito do comportamento. Então eu falo muito em algumas palestras e assim, o que eu digo? Eu posso chegar aqui e entregar para você diversos conteúdos na área financeira. Falar, você tem que fazer assim, você tem que fazer o seu... A gente tem alguns, falando mais de empresas de ME, PP, tem lá o DRE, que é o demonstrativo de resultado do exercício, tem um fluxo de caixa, né? Tem alguns relatórios que o empresário, ele precisa acompanhar diariamente. Relatório de venda, projeção de receita, projeção de despesas e tal. Então, quando a gente entra, às vezes, nisso, e o Fecina falou muito bem, que assim, muitas vezes o empresário ele deixa para nos procurar numa situação que muitas vezes não está nem no pescoço, já passou da cabeça. É uma realidade. E aí a gente entra com a solução. Só que assim, nem tudo a gente consegue resolver totalmente, porque depende do empresário, do empreendedor, do empresário. Então, às vezes a gente chega com a solução, olha, né, o consultor ele chega e fala, você tem que fazer assim, 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 até ajuda ele, olha, tá aqui uma planilha, você tem que acompanhar e tal. E ele começa bem, vai ali uma semana, 2 semanas, só que muitas vezes o comportamento dele, você falou da proatividade, mas assim, até tem outra palavra, mas o que eu posso dizer assim, ele tem que ter aquela continuidade em aplicar todo dia a atitude de realmente acompanhar as finanças dele, porque isso realmente é necessário. Então, muitas vezes, por exemplo, nós já contratamos consultorias que precisou um tempo depois voltar de novo e o empresário estava na mesma situação, né, Fecina? E às vezes na mesma situação. Então, assim, assim. Exatamente. Então, o que eu vejo? Muitas vezes é o quê? A falta realmente da atitude diária de fazer o quê? Não, peraí, agora sim, eu vou colocar as coisas em dia. Vou acompanhar, vou tentar reduzir um custo aqui, vou trabalhar para aumentar minha receita, né? Então, esse é um exemplo prático, né? Talvez tenha outros exemplos também que nós podemos citar referente a isso, né? Mas tem aquele empreendedor, aquele empresário também, Bruno, que ele, a partir do momento que ele se encontra numa situação, que ele procura ajuda, que a gente chega com a solução, alguns, não vou dizer todos, claro que não, que eu já falei que tem, né? Mas assim, muitos deles eles colocam em prática e conseguem sair da situação e conseguem alavancar sua empresa e dali para frente prosperar. Mais ainda, existe isso.
Então, o que nós vamos falar um pouco mais hoje sobre empreendedorismo, ele está muito ligado ao comportamento. A tudo que nós fazemos hoje, dentro da área do empreendedorismo, da gestão dos negócios, vai muito de quem? De quem está à frente do negócio. Então, depende dele, depende do comportamento dele, né? Você pegou algumas empresas assim, Fecina também? Que muitas vezes vem a solução, você entrega ali a faca e o queijo na mão e aí o empreendedor bota dentro da gaveta ali. Isso acontece e puxando só um pouco a sardinha pro meu lado, né? Porque eu trabalho mais a parte financeira, então isso acontece bastante, né? Da gente fazer um trabalho, né? Deixar tudo estruturado, bonitinho, tudo mais tal. Quando volta depois de um tempo, fala, pô, mas tá precisando de novo. A hora que vai ver, continua o trabalho? Não. Entendeu? Então isso acontece, mas eu tenho vários outros casos em que também isso não acontece, né? Que pô, o empresário continuou, fez tal, e às vezes chama porque fala, não, agora quero ir para um próximo patamar. Isso é bem legal, porque o cara já tá mais estruturado, tudo mais tal, e daí a gente começa a fazer a gente começa a fazer um trabalho um pouco diferente, de não só ir para o básico, mas daí começar a pensar na parte mais estratégica, como é que vai crescer, como é que vai investir, né? Então tem outros trabalhos que são bem interessantes também, né? Bem legal. Eu vejo que, principalmente depois que a pandemia ela acentuou a questão do digital, né? Deu mais intensidade, e aí muitas pessoas nessa onda do digital, marketing digital, viram que de repente dava pra fazer uma graninha extra e tal, vamos se jogar. Mas é aquele se jogar que a pessoa, pô, tem 10 coisas pra você analisar. Ela só analisou o lado de ganhar dinheiro, mas não sabe como até chegar a isso, né? Então, isso é interessante da questão onde o Sebrae entra, que muitas vezes até a Cirlei teve aqui com a gente bem no começo, aqui já tá na hora já de trazer a Cirlei novamente, que também a Cirlei teve no 6º episódio nosso aqui, olha pegou só, o comecinho do Momento Chave, mas a gente falava justamente que o Sebrae ele é para entrar, é para agir justamente antes do negócio acontecer, né? Então, quando tá no pensamento da ideia ali, aí o Sebrae vem junto, porque aí consegue a maior efetividade, né? O resultado consegue entregar mais, né, Valdinei? Com certeza. A gente fala o seguinte, hoje, eu costumo falar em algumas palestras e tal, hoje existe os caminhos para se empreender, que é o quê? Pela necessidade e pela oportunidade. Pela necessidade, aquele empreendedor que ele, por exemplo, ficou desempregado. O que o cara vai fazer? Ele tem que buscar um recurso, algum meio dele sustentar a família dele, se sustentar. Então ele vai montar um negócio de qualquer forma. Para quê? Para ganhar o sustento dele ali. Então esse é o empreendedorismo por necessidade. O que acontece? Esse empreendedor por necessidade, ele não vai buscar o conhecimento técnico diretamente. Ele vai, o negócio dele vai acontecendo, muitas vezes vai crescendo, porque a ideia é uma ideia boa, uma ideia legal, só que chega um momento que ele não estruturou a base dele, se ele crescer mais, é sujeito quebrar. Que é o que a gente fala assim, muitos negócios quebram com menos de 2 anos, né? 60%, antes a gente falava muito de 70%, né? Mas isso já caiu um pouco, né? Já caiu um pouco esse percentual. Então assim, fecha menos de 2 anos. Por quê? Porque ele começou a empreender por necessidade. Agora, aquele empreendedor que ele busca o conhecimento, busca o empreendedor, abrir o seu negócio, o empreendedor por oportunidade, aí já é diferente, já é isso que o Fecina falou, que você perguntou. Ele busca, primeiro, ele tem uma ideia. Essa ideia está na cabeça dele. Tá, beleza. Aí ele busca o Sebrae para poder, Sebrae, tô com uma ideia. Eu até, antes de entrar um pouco nisso, tem muitos empreendedores que chegam lá, falam, hein, eu tô com um dinheiro ali, eu quero saber que ideia que tem aí que eu posso montar. Né, Fecina? Olha, eu já atendi. O que dá dinheiro? O Sebrae é um investimento, né? Um escritório de investimento. Que negócio que tá dando dinheiro aí para poder investir? Aí eu falo, não, peraí, vamos sentar aqui, vamos conversar, vamos entender o seu perfil, porque olha, gente, empreendedorismo, ele é do seu perfil. A gente pode adquirir o perfil para empreender num negócio que é totalmente diferente, muitas vezes, do que a gente faz hoje? Claro que com certeza pode. Só que isso você vai ter um desdobramento um pouco maior, sabe, Bruno? O empreendedor ele vai precisar buscar mais conhecimento, mais atitude, mais comportamento para o negócio dele dar certo. Exato. Então, peraí, eu sento com ele e falo, olha, vamos entender um pouco a sua realidade agora? Legal. Vamos ver o que você já tem de habilidade? Vamos entender um pouco o seu mundo, vamos dizer assim?
aí a gente entra com uma ideia. E eu não trago só uma ideia. Vamos pensar diversas ideias, e aí a gente trabalha o quê? O modelo de negócio, que a gente chama. Nós temos uma consultoria, né? Eu sou um dos facilitadores, faz tempo que eu não aplico essa metodologia, mas eu coloco muito nas minhas palestras, que é transforma a sua ideia em modelo de negócio. Então, aquela pessoa que ela tem uma ideia, mas ela não sabe como montar o seu negócio. Ele tem que ver primeiro, qual é a oportunidade que o mercado está trazendo. Rolim de Moura, o que o Rolim de Moura hoje talvez tem de oportunidade para trazer um negócio para cá? Então, a gente pega essa ideia, que ele tem essa ideia, olha o mercado junto com ele em 9 áreas dentro dessa estratégia, né, que é uma estratégia chamada Canva. E aí a gente trabalha essas ideias que ele tem para poder colocar em forma estratégica. Até então não entra nada de valores, só estratégia. Só colocar isso no papel para ele buscar. Vamos lá, proposta de valor. Então um produto que eu tenho, né? Vamos lá, um celular. O celular é o produto, mas o que benefício que o celular ele traz? Alguém vai montar, por exemplo, uma loja de acessórios, celulares e tal. O celular é o produto, mas que benefício que isso vai gerar para o cliente? Isso é a proposta de valor. E ligado muito a isso, eu tenho um segmento de clientes. Para quem que eu vou entregar isso? Né? Então, eu tenho que ter uma proposta de valor, eu tenho que ter um segmento de cliente, quem realmente vai adquirir meu produto. Né, ou o meu serviço. Então a gente começa a trabalhar, são 9 áreas, né? A gente poderia falar um tempo aqui, mas para resumir assim, que hoje, para realmente conseguir que um negócio ele se estruture, tenha uma base e se fortaleça, é necessário identificar as oportunidades no mercado, só que é necessário ter um conhecimento técnico. É importante isso, conhecer os caminhos. E aí, isso que o Fecina falou, ele trabalha muito com estudos de viabilidade. Nós contratamos com subsídios de até 60% diversos estudos de viabilidade de negócio, né, para montar esse negócio através de uma pesquisa de mercado, através até de análise financeira, para saber se o capital que ele vai investir, vamos lá, quer investir, sei lá, 30 mil reais num negócio. Quanto tempo que esses 30 mil reais vai voltar para o meu bolso, né, que eu investi como sócio, quanto tempo que ele vai voltar? Isso, todo negócio ele é aberto para quê? Para ter lucro e ter rentabilidade, sim, não é isso? Exato. Então a gente busca isso, a gente busca uma preparação para quê? Para que não tenha sustos lá na frente, não tenha atropelos, muitas vezes, no caminho do empreendedorismo. Então o Sebrae é uma instituição que nós estamos junto com o empreendedor, do que ele precisar, desde o momento lá que ele conceitou a ideia dele até o momento que ele já está estruturado, que ele quer crescer ainda mais, e nós atendemos até a EPP, até ele chegar a EPP e passar, e quando ele passa de EPP, a gente já deixa ele, digamos, caminhar um pouco mais sozinho, mas até a EPP a gente atende. Que igual você falou, né, Valdinei, a estrutura. O cara pode até, se você não solidificar a base, vai crescer, mas tem um teto ali também, que em algum momento vai... Eu queria que você trouxesse agora, Fecina, algum exemplo mais prático em cima disso que o Valdinei falou, né? Dessa questão de... Seja do plano de negócio, alguma empresa que você atendeu, uma que deu certo, uma que deu errado, uma que começou da maneira certa, né? Fez o plano de negócio, você fez o estudo, né? E de repente uma outra que... Obviamente, sem comentar nomes, mas digamos que trazendo o relato prático dessa diferença, né? De realmente começar no momento certo, de ter um produto ali, uma consultoria, análise, e do momento errado. Uma coisa que o Valdinei falou, né, que assim, às vezes chega empresário e fala, eu quero montar tal coisa porque eu gosto muito disso, tudo mais tal. Isso realmente pode ajudar, né, você se envolver, gostar daquilo, tudo mais tal, né? Mas nenhum negócio dura a vida inteira dando prejuízo. Você não aguenta um negócio dando prejuízo a vida toda, né? Então, uma coisa que o empreendedor precisa ter muito claro com ele, assim, isso é uma das coisas que eu dou uns toquinhos, não sei se o Agostinho falou isso lá ou não, mas no Empretec, assim, o empreendedor, ele precisa uma cutucada que eu dou, né, em quem está participando do Empretec, assim, o empreendedor precisa gostar de ganhar dinheiro. Vocês precisam começar a gostar de ganhar dinheiro. E é verdade. É porque, gente, às vezes tem uma cultura de que, não pode ganhar dinheiro. Não, cara, você precisa gostar de ganhar dinheiro. Né? Então, você vai ganhar dinheiro, você vai atrás de negócio que te dê retorno. Né? Você precisa ir atrás de coisa que dê retorno. Né? Você pediu o exemplo de negócio que deu certo. Né? Eu e meu outro sócio lá em Porto Velho, a gente fez
um estudo de viabilidade, uma pesquisa, para montar um restaurante, né, temático, um restaurante voltado com o tema da Amazônia, não sei o que, tudo mais tal. E assim, ele já montou, né, e tinha entrado com um sócio investidor junto, já comprou a parte do investidor, e o restaurante tá lá, tá funcionando, né, já... eu não vou falar o nome, né, tal, né, mas o case, mas ele tá lá, tá funcionando, né, até quando eu voltei de férias agora, passei lá para bater um papo com ele e tudo mais tal, tá rolando. Então assim, funciona bem, toda a pesquisa, né, todo o trabalho, todo o estudo de viabilidade funciona bem, né, quando o empreendedor, quando ele tem dado, né, quando ele tem uma ideia legal, quando ele tem, né, alguma coisa que ele consegue unir aquilo que ele está a fim de montar, aquilo que ele gosta, tá certo? Aquilo que ele vislumbra que pode trazer resultado, com uma análise de mercado para trazer ele e botar o pé no chão. Então isso funciona legal. E você acredita, Fecina, que para esse negócio, por exemplo, pegando esse case que você trouxe, para dar certo, é a soma dessas pequenas coisas, igual o Valdinei estava falando, do Canvas aí, ou você acredita que tem umas 2, 3 que são carro-chefe, por exemplo, o produto na hora certa, nossa, foi no momento certo, a falta de concorrência, porque a gente vê que tem muitos negócios que mesmo tendo uma concorrência gigantesca, o cara prospera. E tem outros que talvez a gente olha assim, você olha aquele negócio despontando e fala, rapaz, só deu certo porque não tem ninguém fazendo também. Olhando tipo para esse case aí, ou até se você quiser aplicar, abrir o leque para outros, você acha que tem alguns pontos que são fundamentais para o negócio dar certo? Bruno, seguinte, cara, é assim, time é um negócio importante para negócio. Então assim, montar um negócio no momento certo, eu acho que ele é uma das coisas bem, porque às vezes passa o tempo, a ideia era legal, passou o tempo, não sei o que, então você perdeu o timing, a hora que você monta, alguém já fez, né? Então assim, e outra, você precisa estar muito ligado, assim, eu não posso falar que você não pode, eu não lembro quem deles que mas tem um CEO, né, dessas big techs aí e tudo mais tal, ele falou assim, se o teu negócio tá seguindo tendência, você já tá atrasado. Cara, e é isso. Então assim, ou você começa a criar tendência, você começa a pensar diferente, né, e você começa a fazer as coisas diferente e começa a aplicar isso logo, ou você começar a só seguir os outros, cara, né? Assim, o meu negócio segue tendência. Pô, todas as tendências do Brasil, tô ligado e tô seguindo todas elas. Pô, você tá atrasado, porque 500 da fila. Já tem um monte de gente fazendo, cara, já tem um monte de gente lá. Então você precisa começar a pensar diferente do que os outros estão pensando, né? Então essa é uma das coisas que a gente, né, estimula um pouco lá no Empretec também, porque você precisa começar a pensar diferente, né? Você precisa começar a se ligar antes, né, do que os outros, né? Você precisa desse time, você precisa dessa tá antenado no mercado para sair na frente, né? Quem sai na frente sai antes, né? Bebe água limpa. Antes da gente continuar, queria só agradecer as empresas parceiras e patrocinadoras do Momento Chave, agradecer a Farol, Faculdade Rolim de Moura, a Alvorada Produtos Agropecuários, a Rolim Net Fibra, Credici Sudoeste, a Master Copiadora, né, que fornece os nossos kits personalizados que depois nossos convidados vão receber, a Farmácia Popular Bom Jesus, ao Estúdio Vivância, ao Simon e a Joyce, que estavam por aqui registrando todos os momentos aqui, também o Café Mafalda, agradecer ao Agnaldo, toda a equipe do Café Mafalda hoje que mandou um lanche aí pra gente, um sanduíche natural sensacional lá do Café Mafalda. Valdinei, entrando agora também na questão das soluções do Sebrae, eu queria fazer uma pergunta até mais pessoal. Hoje, nessa sua trajetória de Sebrae, que teve alguma coisa que mais te marcou? Tem alguma coisa que mais te marca? Quando fala de Sebrae para você, o que vem de sentimento? O que fala de Sebrae para mim vem o sentimento do entregar o resultado para o empreendedor. O que é o entregar o resultado que eu falo? Porque, por exemplo, eu trabalhava em instituições antes que eles eram muito assim, produtos que as pessoas só compravam, eu não vou citar, né, mas eu vi muito da área financeira, né, um pouco das instituições financeiras e tal, e era aquela entrega de produto que muitas vezes o cliente ele só comprava porque ele era muitas vezes obrigado a comprar aquele produto.
Isso eu passei muito, né? Era seduzido a comprar. Isso, e seduzido, e muitas vezes assim, ele não tinha outra alternativa, outra opção. Quando eu passei a vir ao Sebrae, já conheci o Sebrae antes, não tinha feito o Empretec ainda, vim fazer o Empretec um pouco depois, mas assim, eu pude ver que é uma instituição que ele entrega realmente algo que as pessoas precisam para suas vidas. E aí nós falamos um pouco aqui, né? Você citou um pouco o exemplo no início, na sua fala, que o Empretec, ele muda, por exemplo, a vida pessoal. E é isso que o Sebrae faz. O Sebrae, quando se fala em gestão, quando se fala em trabalhar melhor a gestão, se fazer melhor o empreendedorismo, eu não estou falando somente de algo material ali de uma empresa. Eu estou falando do bem-estar das pessoas. Eu estou falando de uma família que fica mais estruturada, porque ele tem um negócio que vai sustentar uma família, né? Eu estou falando de pessoas que estão fortalecendo as suas amizades, onde que ele, através da sua empresa, ele está entregando um produto para alguém que está atendendo uma necessidade e fazendo o bem-estar das outras pessoas. Então, quando eu falo em Sebrae, eu falo em amor realmente ao empreendedor. Eu sinto isso. Eu sinto isso. O amor realmente ao empreendedor. De poder entregar um conteúdo para ele que de fato vai dar um resultado para a vida dele. É isso que eu sinto, né? Já tem 10 anos que eu estou no Sebrae, gosto muito de trabalhar no Sebrae, né? O que eu faço, eu me entrego realmente. A gente, a Fecina sabe, né? Um pouco aí, nós somos muito corridos, às vezes a gente está aqui num lugar, depois estamos no outro, a gente anda o estado inteiro, né? Aqui em Rio de Moura nós atendemos a 10 municípios. Então, assim, para quê? Para entregar realmente a qualidade em um bom atendimento, a qualidade de uma solução, e que isso vai refletir o bem-estar das pessoas. O bem-estar é realmente de um ser humano, né? De um ser humano. Então é isso que eu sinto. Ficino, você é muito conhecido por ser um facilitador, né, do Empretec. E para você, qual é o impacto do Empretec? O que você observa no olhar depois das pessoas que fizeram o Empretec e nessa trajetória toda? Ai, Bruno, é assim, cara. Uma vez a gente tava a gente conversa, né, eu e minha mulher e tudo mais, tal, a gente fala e daqui pra frente chega num ponto em que, né, a gente já vai estar estável, tá tranquilo, não sei o que, tudo mais tal, né, ou às vezes fica brincando de ganhar na Mega Sena, não, sabe, que vai fazer? Que vai fazer. Tem uma coisa que eu não vou deixar de fazer, né, que eu não tenho, ainda não consigo vislumbrar a hora que eu vou parar ainda de fazer. Eu sei que vai chegar uma hora que eu vou ter que parar. Eu vou ter que parar, mas vai ter que usar uma bengalinha ali e tal, então vai ter que parar, eu não quero chegar nesse ponto também, não. Mas, cara, é assim, ó, o Empretec é a solução que hoje eu falo assim, isso aqui eu não vou deixar de fazer, tá? É assim, o que ele consegue entregar, né, e principalmente a parte do resultado depois, né, do que a gente vê. Empresários, a maior parte deles, né, eles estão mais estruturados, continuam no mercado, a gente consegue ajudar, né, um pouquinho, né, para que ele se mantenha, né, por mais tempo, que ele mude realmente ali. Cara, tem várias histórias assim de eu fiz há não sei quanto tempo e tô aí, né? Essa semana eu tive a oportunidade de estar percorrendo a região aqui, né? Então encontrei gente que fez aqui em Rolim, tem gente que fez em Santa Luzia, tá certo? Fala, pô, na época eu tinha uma academia, hoje eu tenho uma loja de roupa e ela tá assim, e tem 2 lojas, e tem uma aqui, tem outra lá, não sei o que e tal. E ver que as pessoas, assim, elas usam tudo aquilo que elas viram, um tempo, e não é só logo depois, ela vai aplicando isso ao longo da vida. Então, assim, a gente consegue dar uma arrochada, às vezes, dói um pouquinho, mas a gente consegue dar uma arrochada assim, e ver que muda uma chave dentro da pessoa, chave, né? A gente não consegue fazer isso com todo mundo, às vezes não chega. Realmente eu entendo que a gente não chega em todos, mas eu entendo que o Empretec, isso não é mérito do facilitador. Tem um pouco da mão do facilitador, tudo mais tal, mas é a metodologia, tá certo? Ela funciona há mais de 30 anos, então assim, tem uma coisa que funciona legal ali, né? E cara, isso tem feito a diferença na vida de tanta gente. Então realmente o Empretec, ele
não é porque eu faço, porque eu fiz parte da equipe que deu essa última mudança, fez essa última mudança, mas é assim, cara, ele realmente ajuda as pessoas, né? Ele realmente traz benefício para as empresas, né? Traz benefício para as pessoas, então realmente é uma coisa que eu não deixa por enquanto não, tá? Por enquanto não. Valdinei, e a gente ainda vai entrar na questão do Empretec, você tá trajado de Empretec Arena aí, né? Poxa, eu tenho uma camisa dessa e não trouxe. Falando ainda, voltando à questão das soluções do Sebrae, Sim. como é que funciona hoje uma consultoria do Sebrae? De repente, quem tá assistindo a gente não vai entrar pela primeira vez na porta do Sebrae ali, de que maneira que o Sebrae pode auxiliar, ou consultoria em que áreas, como é que funciona uma consultoria do Sebrae? Então, hoje, primeiro, nós somos uma instituição, o Sebrae é uma instituição privada sem fins lucrativos, tá? Nós não temos lucro com aquilo que fazemos. O que nós fazemos nós recebemos recurso, né, do governo, que recebe um imposto na folha de pagamento das médias e grandes empresas. Esse recurso ele vai para o governo e é distribuído no Sistema S. Então, esse recurso ele vem para o Sebrae, para que o Sebrae possa atender os pequenos negócios, né? Que são o microempreendedor, a microempresa e a empresa de pequeno porte. Então, aí, dentro desses segmentos, né, nós temos diversas soluções, desde cursos, né, palestras, oficinas e consultorias. Então, hoje, o empreendedor ele tem um leque muito grande de soluções que o Sebrae pode entregar. Nós temos diversas maneiras. Olha, se eu for falar aqui, por exemplo, nós temos soluções que nós atendemos com recurso, né, desde a crianças do ensino fundamental. Ensino fundamental, ali o início, né, primário, fundamental, até nível médio, que é o Educação que Transforma, né? Antigo JEP, né? Jovens Empreendedores Primeiros Passos. Hoje é Educação que Transforma. Então, esse é o Educação Empreendedora que a gente fala também. Então, assim, nós começamos a trazer o empreendedorismo desde também de crianças. Então, é uma das soluções que tem. Então, a gente tem diversas. Uma consultoria hoje, primeiro, se a pessoa ela quiser, por exemplo, fazer um curso online, o Sebrae tem cursos online gratuitamente, tem mais de 200 cursos através do nosso Sebrae Online, Sebrae Cursos, né? E você pode entrar e fazer a sua inscrição lá, fazer o seu cadastro e fazer diversos cursos online. Gestão financeira, marketing, comportamento empreendedor, diversos temas lá, totalmente gratuito, da sua casa, do conforto da sua casa. Legal. Mas o que mais que eu posso fazer? Então, aí a gente tem a nossa programação de portfólio anual, que tem os cursos presenciais na nossa unidade regional, né? Então, temos ali cursos de marketing, conforme eu falei, tem curso de atendimento, de vendas, tem gestão de estoque, liderança que né, tem uma das soluções premium que a gente fala, que é o Lidere, e nosso produto premium também, que é o Empretec, que tem dentro do Empretec, temos algumas subsoluções, vamos dizer assim, né? Família, né? Famílias, né? É a família que fala. Faz a parte da família. Isso, faz parte da família, que temos o Empretec. Hoje a gente fala Empretec urbano, Empretec 5D, né? Que é o Empretec 5 dias, que é o Empretec urbano. Temos o Empretec Arena, que já é uma continuidade para quem já fez o Empretec urbano. Ele quer continuar a aplicar os conhecimentos, né? Os comportamentos empreendedores, ele faz o Arena. Temos o Empretec Startup, que é voltado mais para os empreendedores ligados diretamente às startups, a empresas de crescimento mais acelerado, né? E temos o Empretec Rural, que nós vamos fazer esse ano o primeiro Empretec Rural do estado de Rondônia, que vai ser aqui em Santa Luzia. Primeiro. Né? Já estamos com a parceria com a Prefeitura de Santa Luzia, tudo certo, né? Contratado, e agora nós já vamos aplicar agora no início de março o primeiro Empretec Rural Oficina. Vai ser um dos nossos facilitador líder do nosso Empretec Rural. E o primeiro Empretec Arena do estado de Rondônia. Mas, você perguntou das consultorias, vamos falar um pouco das consultorias. Então, o empreendedor, Bruno, ele muitas vezes, conforme nós estávamos falando lá anteriormente, às vezes ele se encontra numa solução que ou o negócio dele está com algum problema, que ele precisa resolver, ou o negócio dele tá bom, tá legal, tá caminhando, e ele quer alavancar ainda mais o negócio. Só que ele precisa de uma solução que vai mais além de um curso. Por quê? Um curso,
falando assim diretamente, um curso ele vai trazer um conteúdo mais geral, vamos dizer assim, mais amplo. Olha, você faz assim, você faz assim, você faz assim, você faz assim. Beleza, tá ali o conteúdo programático, ele vai ter as atividades vivenciais dentro, as práticas dentro daquele curso, que vai dar a ele o conhecimento e até mesmo ali a habilidade para ele fazer determinada gestão melhor da empresa dele. Só que muitas vezes só isso não resolve. Só isso não resolve. Aí nós precisamos intervir. A consultoria ela serve para entrar mais diretamente em um problema que muitas vezes num curso a gente não consegue identificar. A gente precisa analisar documentos, por exemplo, parte financeira, nós precisamos trabalhar com ele, como que ele está fazendo o marketing, ou muitas vezes a equipe dele, né, ele não está conseguindo extrair o melhor da equipe, nós precisamos entrar com a consultoria, por exemplo, de gestão de pessoas, para entender a realidade da equipe dele, fazer com que a equipe dele seja mais produtiva, por exemplo, através de liderança, conhecimentos sobre liderança, através de um melhor recrutamento e seleção, que muitas vezes o empresário ele não consegue, às vezes, recrutar e selecionar os seus colaboradores de forma correta. Então, isso a gente intervém. Então, a consultoria serve para quê? Para nós chegarmos num problema, muitas vezes, que está mais ao fundo ali, está mais escondido, e a gente entra com a solução, contratado, fazemos uma contratação através de horas de consultoria. A análise dessa quantidade de horas é feito pelo um diagnóstico nosso, do próprio analista, né? Então, eu sou analista de negócio, nós temos lá o Noelber, a gente cuida de diversas áreas, né? Mas eu cuido mais da parte do comércio, das empresas. O Noelber, ele cuida mais do produtor rural, atende também as empresas, mas ele tem um foco bem voltado ali para o produtor rural, com diversas soluções para o produtor. Temos aí a Daniela, que também é um especialista na área de inovação, na área de marketing. Eu também falo bastante de marketing, mas ela também entra bastante nessa área e cuida mais também do Sebrae Delas, que é um programa que nós temos que atende diretamente as mulheres. E o Davi, que ele cuida mais da educação empreendedora, né? Trabalha em educação empreendedora, algumas outras soluções. A nossa gerente Cirlei e a nossa equipe, a Daniela, a Anderleia e a nossa estagiária Bruna hoje. Então, a consultoria, nós fazemos essa análise. Entendemos a realidade do empresário e vamos, olha, nós achamos que essa quantidade de horas possa ser que a gente consiga resolver, mas a gente só vai ter certeza quando o consultor estiver lá dentro. A gente já tem uma base por outras consultorias que nós já fizemos. Por exemplo, hoje mesmo eu estava conversando com um empresário, ele quer fazer um estudo de viabilidade. Ele já tem um negócio, ele está pensando em entrar para uma outra área. Aí a solução que eu trouxe para ele, vamos fazer um estudo de viabilidade, para saber se realmente faz sentido você montar esse negócio. Faz sentido você investir R$100 mil e esse capital ele voltar para você aí em 1 ano, 2 anos. Que se passar ali de 3 anos, 4, até 3 anos para frente, já tem que pensar, né? Já tem que pensar. Então, o que nós fazemos, Bruno? Contratamos uma quantidade de horas de consultoria, entramos para conversa com ele, entendemos a empresa dele e aí nós vamos resolvendo. Aí tem, como eu falei, gestão financeira, tem marketing. Hoje muito está sendo contratado marketing digital, um planejamento de marketing digital. Esse estudo de viabilidade, ele engloba tudo isso? Não, aí ele já... por pontos, isso, por pontos. Eu já estou citando exemplos, né? Mas o estudo de viabilidade, ele é... Para atacar um ponto-chave ali, um ponto-chave que é realmente saber se aquele negócio ele vai ter uma possibilidade de dar certo. É um estudo. Só que ele vai envolver algumas áreas também. Vai fazer uma ideia ali, depois o Pecina pode falar mais. Mas principalmente ele vai identificar um pouco do mercado, ali uma ideia de como é que está o mercado, aonde que ele quer abrir aquele negócio, e vai mostrar para ele um pouco da área financeira dele, um planejamento financeiro das receitas, um planejamento de despesas, lucratividade, rentabilidade e saber se aquele capital vai retornar. Essa que é a ideia do estudo de viabilidade. E aí as outras áreas, que aí a empresa, quando ela já está em funcionamento, aí ela já pode, por exemplo, trabalhar outras áreas. Aí ele quer aprofundar mais em gestão financeira, a gente abre gestão financeira. Quer aprofundar mais em marketing digital, em gestão de pessoas, né? E diversas outras áreas que a gente pode fazer. E legal, Bruno, que nós temos subsídio de 60%. O empresário, ele não paga... porque hoje existe o quê? Existe o custo da hora técnica do consultor. Sim. Né? Então, por exemplo, o Pecina é de Porto Velho. Eu vou trazer ele aqui através de um sistema que nós temos chamado SGF, Sistema de Gestão de Fornecedores. Nós rodamos essa demanda lá. É um rodízio, tá? Então, o próximo do rodízio vai para uma pessoa, aí ele dá o aceite naquela contratação, só que existe uma área e sub-área. Então,
Então, ele é credenciado em diversas áreas sub-áreas, vamos dizer, empreendedorismo e comportamento empreendedor. Ele quer o estudo, por exemplo, de viabilidade. Nós vamos abrir naquela área, se ele tiver no rodízio, ele vai aceitar, e nós vamos trazer ele aqui em Rolim de Moura. Aí tem o custo da hora técnica, o custo de deslocamento, a alimentação e a hospedagem para ele atender presencialmente o empreendedor. Pode ser feito online? Também pode. Podemos contratar aí e só reduz o custo de deslocamento, essas despesas que não tem, somente a hora técnica. E essa hora técnica e os custos, ele é subsidiado em 60%. E os outros 40%, nós podemos parcelar em até 12 vezes no cartão. Ou seja, é uma facilidade muito grande para o empreendedor. Através do que eu falei anteriormente, recursos que nós recebemos para atender os pequenos negócios. Antes do Fecina falar sobre o estudo, vou dar um recado rápido dos nossos patrocinadores. Olha só, esse recado é da Farol, Faculdade de Rolim de Moura, para você que está pensando em cursar uma graduação ou pós-graduação. A Farol, Faculdade de Rolim de Moura, a faculdade genuinamente rolimourense, está de portas abertas para te receber. Entre em contato com a equipe da Farol através do QR Code que está na tela ou o link na descrição. Se você quiser fazer uma visita, se você quiser conversar com o diretor, a Farol está de portas abertas para você conhecer as instalações da Farol e acessar toda a grade aí de cursos e pós-graduações para te receber. Alvorada Produtos Agropecuários, com mais de 65 lojas espalhadas aí no país, com presença forte aqui no nosso estado de Rondônia, também presente aqui em Rolim de Moura, está de portas abertas para você, produtor, que procura soluções mais inovadoras do mercado, soluções tecnológicas, os melhores produtos do mercado, nutrição, enfim, muitos insumos aí você encontra lá na Alvorada Produtos Agropecuários, um atendimento diferenciado, uma verdadeira consultoria de atendimento aí para você que busca melhorar cada vez mais a rentabilidade, a produtividade, seja da lavoura, seja do seu rebanho. Entre em contato com a equipe da Alvorada através do QR Code que está na tela ou o link na descrição. E eu queria que você complementasse um pouco, Fecina, do que o Valdinei falou nessa questão desse estudo de viabilidade, né? Como é feito realmente em campo, né? Você já comentou um pouquinho, né? Mas complementar o que ele falou da questão desse estudo de viabilidade, como é que é essa atuação? Então, especificamente sobre isso, né? O Sebrae tem várias outras atuações, mas sobre estudo de viabilidade, a gente parte normalmente de uma pesquisa, de uma ideia, né? Do que quer, uma análise para ver se existe mercado para aquilo, né? Eu acho que é uma coisa importante, é saber se tem possibilidade daquilo ali dar certo. E a gente entra mais especificamente na parte financeira. Então, assim, com base nessa pesquisa ou nos dados que foram coletados, tudo mais tal, a gente faz uma estimativa de faturamento, né? Uma estimativa de despesas, de custos, né? De custo fixo, de custo variável, né? Uma estimativa de lucratividade que esse negócio pode trazer, mas bem com o pé no chão, né? Sim. Estou falando quando eu faço, né? Porque às vezes o empresário quer muita coisa, ou tem outro que é muito pessimista, mas tem que ser ele bem realista, né? Colocando quanto que ele investe, né? Quanto ele investe e a projeção disso para 5 anos, né? E daí a gente traz isso tudo e compara para ver assim, poxa, esse negócio pode dar retorno em X tempo, tá certo? Ele vai te dar, daí ele vai dar alguns indicadores, vai dar indicador de lucratividade, de rentabilidade, vai mostrar ponto de equilíbrio, tudo mais tal, e ele vai dar uma coisa que a gente chama de payback. Payback é em quanto tempo que esse dinheiro retorna para ele, se isso que for, né, colocado no papel, tá certo? Se refletir depois lá na realidade, a tendência é que ele te devolva aí, se lá pode ser melhor, pode ser pior, pode ser muito melhor, ou pode acontecer daquilo da forma como foi estruturado, né? Bruno, foi pensado. Eu tenho um exemplo aqui, isso já tem uns 6 anos aproximadamente. Teve um empresário que ele queria montar um negócio no ramo de pizzaria aqui. E nós então vamos fazer um estudo, né? Fizemos a contratação e tal. E aí o pensamento na época era investir aí próximo de uns 100 mil reais, né?
nessa pizzaria. Aí ele tinha na cabeça algumas ideias da forma que ele queria montar esse negócio. Falei, então vamos fazer o seguinte, vamos fazer um estudo de viabilidade, você vai pagar um valor agora subsidiado, né? Acho que 3.000 e poucos reais, e vamos ver a viabilidade. Se você encontrar viabilidade, legal. Porque daí você já vai saber se esses 100 mil você não vai estar investindo nas escuras. Ele gostou da ideia. Resumindo, no final, não foi viável a ideia, não foi viável. Capital, ele voltava, pelo cálculo, que é o payback que o Fecina falou, quase 6 anos. Nossa. Ou seja, investir 100 mil reais para voltar para o empresário próximo de 6 anos, é melhor deixar o dinheiro investido em outro tipo de aplicação. Entende? E aí, assim, e o que é legal é que depois que é feito o estudo, se da forma que foi feito inicialmente quiser fazer melhorias, adaptações ou algo que for necessário para adaptar a uma nova ideia, é possível se fazer. É possível. Só que, claro, fazendo toda a análise de mercado, toda a análise do estudo para saber. Peraí, por exemplo, às vezes quis investir nos equipamentos que estão um pouco fora da realidade para iniciar. Eu posso pensar numa outra estratégia de outros equipamentos, por exemplo? Ou muitas vezes o preço que quer praticar. Será que esse preço está compatível com o preço realmente do mercado? Então, isso tudo é uma análise. Então, assim, para ele, eu vejo que, para esse empresário, ele foi um investimento grande, quase 3.600 reais, do que perder 100 mil reais investindo no negócio. Entende? Exato. Olha só. Então, são coisas que, assim, tá dentro do que nós já estamos falando aqui, que é o empreender por oportunidade com conhecimento técnico. Não precisa sofrer, né? Às Não vezes. precisa, né? Fecina, fala um pouquinho essa questão. Achei fascinante essa questão do Empretec rural. E eu que não sou nem do campo, já deu vontade de fazer. Já gostou? O que é essa novidade aí que o Sebrae trouxe? O que ele tem de diferente aí? Por que trouxe também essa questão do Empretec rural? Muito legal, Bruno. Então, é assim, ó, o que aconteceu, né, de um tempo para cá, né? De alguns anos aí para cá. O Sebrae começou a perceber, né, que tinham algumas demandas específicas de alguns públicos, né? E que de repente precisava de uma linguagem um pouco mais adequada e talvez alguma adaptação para aquele público específico, né? Então isso aconteceu, né? Isso tem acontecido com várias soluções do Sebrae e também acabou chegando até a Empretec. Então ele precisava mexer, precisava mudar, não sei o que e tal. Beleza, então uma delas que foi realizada foi essa do Empretec rural. Essa talvez tenha sido a primeira aí, depois da pandemia, foi a primeira que veio, né? Já fiz isso, já fiz em Goiás, já fiz no Tocantins, já fiz Roraima, né? Então eu já fui para alguns lugares aí para poder aplicar. E agora, né, aqui em Rolim de Moura vai fazer o primeiro do estado. Então vai realizar o primeiro do estado aqui agora, né, na segunda semana de março. De 9 a 14 de março. 9 a 14 de março a gente vai fazer o primeiro aqui. E assim, ele continua sendo o Empretec, tá certo? Continua trabalhando os comportamentos empreendedores, mas a gente vai trabalhar na linguagem do produtor e vão ter atividades que foram adaptadas para esse público, né? Para falar com ele, né, especificamente. E os facilitadores, não, assim, a gente tem hoje no Brasil 250 facilitadores aí, né, no Brasil todo. Não são todos que têm um pé lá, que conseguem chegar na linguagem dele. Então, os facilitadores que estão credenciados são facilitadores que conseguem chegar até esse público, tá certo? Que conseguem falar com esse público, tá? Então, não é só muda uma atividade ou outra ali e tal. A gente precisa de gente que entenda, né, desse público, da realidade, para poder conversar e chegar com eles, entendeu? Claro. Então, essa é uma das coisas. Aí eu tenho um pouco depois do rural, a gente teve uma outra necessidade que foi para a galera do startup, né? Então essa galera de inovação, tudo mais e tal, tem uma vertente hoje do Sebrae que faz parte da família, um braço da família, né? Que é para esse público, né? Então, para quem já tem, né, uma startup, para quem está envolvido no meio, para quem
ele não é muito assim para curioso de startup. Eu quero saber como é que funciona esse negócio, Pra quem vou já fazer tá o com a mão na Empretec massa. Startup. Não funciona. Ele funciona para quem, para quem já está no meio, né? Então a gente tem o Empretec Startup. E daí o outro braço que o Valdinei falou, que foi criado assim, uma das coisas que vários empretecos falam, tudo mais tal, né? Inclusive a semana visitei alguns, falou, pô, fiz lá atrás uma das primeiras turmas, não sei o que, tudo mais tal, e agora a gente não pode fazer mais. Hoje pode. Hoje tem uma versão, né, do Empretec, que é o Empretec Arena, né, que é para resgatar esse pessoal que falou, opa, eu não posso mais fazer. Não, hoje você pode, né? Hoje você pode voltar e fazer o Empretec, que é o Empretec Arena, que também, né, vai ser o primeiro que vai ser realizado aqui no estado. Rolim de Moura também. É o município aí, né? É o regional que está trazendo aí. É o primeiro que está trazendo para o estado. Nós vamos ter vários no estado e tal, mas né, no planejamento do Sebrae esse ano aqui, o Rolim falou, não, eu quero ser o primeiro a fazer. E bora fazer aqui também. Esse é um desafio meu e da equipe daqui da Rolim de Moura, juntamente com o Fecina. Você falou até lá na semana de Empretec o quanto é trabalhoso e o quanto vocês se capacitam para poder realizar, né? Como é que foi? Como é que fala um pouquinho dessa preparação? Como é que é se capacitar para realizar de repente o Empretec Arena, né? E o que vai ser, o que vem a ser esse Empretec Arena na prática, né? Para quem de repente descobriu agora que vai ter, né? Obviamente é inédito, né? Mas quem já tá ali por dentro do Sebrae já sabe que já estava ouvindo isso lá desde o ano passado. E aí agora o Rolim vai lançar. Então eu queria que você falasse um pouquinho dessa preparação, né? Para realmente vocês estarem sempre, mesmo os facilitadores, né? Sempre você tem que dar uma renovada ali, repassar tudo novamente. Como é que é essa preparação e o que vem a ser o Empretec Arena? Isso. Bruno, eu falando um pouquinho assim, principalmente do Empretec Urbano, para entender um pouco, para a gente chegar um pouco no Arena, né? Para facilitar para as pessoas que talvez ainda nem fez o Empretec Urbano, a gente fala Empretec tradicional, né? Sim. Porque o Empretec ele é uma metodologia criada pela ONU, né? Organização das Nações Unidas, já 33 anos, acho que fez agora, né? Mais de 30 e quase 35 anos. E ele criou esse seminário para quê? Para identificar realmente aqueles empreendedores, o porquê que um tem sucesso e por que muitas vezes o outro não tem sucesso, praticando muitas vezes no mesmo mercado, muitas vezes o mesmo preço, o mesmo produto, só que o que diferencia um do outro é o comportamento. Então chegou-se em 10 características do comportamento empreendedor. Então hoje o seminário Empretec, ele é 5 dias, então começa na segunda-feira, tempo integral, são 60 horas ali, existe todo um trabalho antes, a gente chama de pré-seminário, tem uma entrevista de seleção. Então, assim, nós precisamos primeiramente entender se as pessoas estão no momento ideal para participar do Empretec, então passa por uma entrevista. Então, essa entrevista, ele vai identificar um pouco do comportamento dele, para quando ele chegar dentro do Empretec, ele saber o que ele precisa direcionar. Né? Eu gosto de citar um exemplo assim, por exemplo, uma característica muito bacana, que é a característica do estabelecimento de metas. Muitas vezes ele, na vida dele, na empresa, ele não tem nem meta. Então ali dentro do Empretec ele vai vivenciar e subir esse comportamento na vida dele, né? Então dentro desse trabalho. Existem os outros comportamentos. Então o seminário, Empretec, ele é criado realmente vivência, prática, mão na massa, vamos dizer assim. Vivência ali, experiência real de vida empreendedora. E ele, após isso, quando ele faz o Empretec, que ele vê que a vida dele, igual você falou no início, né, realmente muda tanto o conhecimento de negócios quanto a vida pessoal. E ele passa a tomar atitudes muito mais planejadas, né? Já pensa, já olha o mercado, já vê isso de uma forma mais direcionada. Só que chega um momento que aí a gente vê que ele quer crescer ainda mais. Né? Então, esse crescer ainda mais, aí onde se criou, então, conforme o Fecina falou, o Empretec Arena. Uma metodologia para quem já fez o Empretec poder fazer, porque já tem mais de 30 anos, então o Empretec, a pessoa, o primeiro, né, o tradicional, ele só pode ser feito uma vez. A pessoa não pode fazer ele de novo. Ah, mas por que não pode? Muitas vezes, mas por que eu não posso?
Porque é o momento da pessoa ela se dedicar, se entregar, porque o que vai fazer a diferença na vida dela é aquele momento. Então, se ele outro momento daquele, muitas vezes ele vai tentar até mesmo se auto-sabotar, que é uma palavra que a gente usa muito. Eu já sei que esse comportamento assim, faz isso, é assim, então vou fazer assim. Então, muitas vezes ele se auto-sabota. Essa que é uma realidade do porquê. Agora, quando vem novamente agora para uma nova metodologia do Empretec Arena, ele vai passar a olhar de uma forma totalmente diferente, com uma nova vivência, às vezes até um novo momento para a vida dele. Por que eu estou falando isso? Aí está dentro do que você está perguntando. No ano passado, me indicaram para ir até Boa Vista para participar lá do primeiro Empretec Arena do estado de Roraima. Então, uma oportunidade que eu agradeço muito, né, a diretoria do Sebrae, né, as pessoas envolvidas ali, a Viviane, a Graciele, que me indicaram para ir participar do primeiro Empretec Arena lá do estado de Roraima, lá de Boa Vista. E aqui no estado, tem o Fecina, que eu cheguei lá, encontrei com ele lá, ele já participando para ser facilitador do Arena no processo de estudar, de realmente capacitar, para ele vir aqui para Rondônia, né, estando aqui, morando aqui, que mora em Porto Velho, nós fazermos aqui, então, o primeiro Empretec Arena do estado de Rondônia. Esse foi realmente o desafio. Então, é um desafio que eu, assim, me abracei realmente a causa, uma oportunidade que o Sebrae me deu, para quê? Para ir lá participar na condição realmente de participante, não na condição de funcionário do Sebrae, né, Fecina? Um participante mesmo, realizei, e o funcionário do Sebrae, os Empretecs que nós participamos, por exemplo, quando eu fiz o Empretec pela primeira vez, foi em 2018, eu fui lá em Vilhena, e é participante mesmo, a gente vai lá, vai fazer as atividades, é um participante igual às outras pessoas, nós não somos diferentes, né? Nós somos, isso é a realidade. Até porque o facilitador também tá. O facilitador também tá nessa, né? Mesmo, do mesmo jeito. Então, exatamente, Fecina. E aí, lá eu fui fazer isso, fui participar, conhecer, para chegar aqui a gente trazer para Rondônia. Porque, assim, muitos empreendedores, muitos empretecos, né? Eles falam, mas eu quero fazer de novo, Então, agora chegou o momento. Agora chegou o momento. Você pode realmente. E eu digo para vocês, né? Empretec Arena mudou muito a minha realidade, na minha vida mesmo. Tanto quando eu fiz a primeira vez, quanto agora com o Empretec Arena. Hoje eu tô com uma visão totalmente assim, diferente do que é um negócio. Eu falo assim, olha, se eu pudesse ter feito isso lá quando talvez estivesse na faculdade, né, poderia ter sido mais fácil para mim. Mas eu sei que tudo tem um momento. Tudo tem um momento certo. Às vezes a gente tem que fazer a maturidade, o momento de amadurecer para fazer uma capacitação e essa capacitação mudar a nossa vida. Tem alguma coisinha a mais que dá pra dizer que ele tem de diferente, assim? Não? Tá curioso, né? Ele tá querendo saber. Ô Bruno, eu tô querendo mais pra frente, é porque aí eu tenho que explicar que o Bruno, ele fez o Empretec no ano passado, a primeira turma, né, Bruno? E para fazer o Arena, tem que ter feito o Empretec depois de um ano. Um ano. Por que depois de um ano? Porque tem esse momento que eu falei de amadurecer um pouco as ideias, aplicar as ideias e tal. Agora, uma coisa que eu posso dizer assim do Arena, é desafiante. Faz a pessoa se desafiar mesmo. Se tá, às vezes, né, eu costumo dizer assim, dentro de negócio existe sprint, né? A palavra tem as metodologias chamadas design sprint. O que é um sprint? É uma largada. E às vezes dentro do intenso, isso, né? intenso. Corrida de velocidade. E aí isso muitas vezes a gente está num ritmo de atividade, isso acontece muito na realidade do mercado. Às vezes a gente está no ritmo dentro e chega uma adversidade. E a gente tem que mudar o sprint. A gente tem que realmente, peraí, o que eu faço agora? Como que eu resolvo isso? E tem caminhos para resolver. Às vezes a pessoa ela fica com medo, ou muitas vezes ela acha que não vai dar conta, mas aí quando ela supera aquele momento, ele vê, realmente ele é capaz, né? Então é desafiante. O que eu posso dizer assim que se você gosta realmente e quer se entregar, você que já é Empretec, que já conhece o comportamento, já sabe as características, você vai ver que você vai se desafiar ainda mais e você vai encontrar melhor os caminhos para resolver, eu brinco assim, os dilemas do empreendedorismo, ou os dilemas de ser um empresário, de ser um empreendedor, porque não é fácil. Não é fácil. Nós estamos falando aqui,
Mas a realidade mesmo, a realidade de ser empreendedor, de ser empresário no Brasil, ela não é fácil. Ela não é fácil. E para isso a gente precisa de caminhos. Capacitação. A gente precisa de capacitação. E o Sebrae tá aí com diversas metodologias, principalmente essa do Empretec, o Empretec Arena, o Rural, né, startup, tipos, né? o Lidere. Para né? todas as áreas. Exatamente. Então, pessoal, amigos, venham mais próximo do Sebrae, porque eu tenho certeza que você vai mudar a sua vida, com certeza. Oficina, e você tem alguma coisa de Empretec, algum fato que você lembra até hoje? Tem algum caso assim de algum que você foi facilitador que te marca ainda? Ou alguns, né? Ai. O duro é que tem bastante, vários, né? né? A gente encontra o pessoal na rua e é bem legal, assim. Só uma coisa que você falou, né? A gente precisa preparar tudo mais tal para ser facilitador de Empretec. Capacitação, né? Pra você ter uma ideia, para ser facilitador de Empretec a gente precisa de mais horas de capacitação do que para você ser piloto de avião. Né? Você precisa... É verdade, gente. Eu sou piloto de avião. Então, são quantas horas para formar? Piloto privado hoje é no mínimo 40, piloto comercial 150 e piloto de linha aérea 1.200 horas. Para linha aérea, né? Isso, Mas para alguns tipos de piloto, 150 horas. 150 horas é bastante já, né? Isso, para ser bastante. facilitador no Empretec, no mínimo 360. 360 horas. Tá? Então é uma carga pesada para a gente também, né? Como facilitador. Cara, de casos. Ai. Tem. E agora? Mas tem. Não, mas tem assim. Tem. Nossa, é porque assim, como essa semana eu visitei bastante várias empresas, né? Tô fresquinho com quem acabou de falar, aqui, né? Com quem eu acabei de falar, né? Mas fez Empretec aqui em Santa Luzia em 2000 e caramba, acho que foi 2013. 12 ou 13? 13 ou 14, se eu não estou enganado, foi 2014. Falou, poxa vida, na época tudo mais tal, tava com uma academia. E daí, né, com tudo que a gente viu, não sei o que, tudo mais tal, mudamos agora e agora ela tem 3 lojas de confecções hoje. Caramba. Tá? Então, hoje ela tem 3 lojas de confecções. Então esse é um caso. Aqui em Rolim de Moura tem alguns, em Rolim de Moura nós temos vários casos aqui de empresários que estão no mercado desde quando fizeram Empretec lá atrás, estão até hoje no mercado atuando, né? E cresceram, tudo mais tal. Essa semana visitei uma loja, né, Grande Confecções aqui, que também está no mercado até hoje, fez Empretec há 20 anos atrás. De pessoas que deram guinada na vida, né, depois do seminário. Eu já tive assim várias pessoas que às vezes eu encontro na rua e eles falam, poxa vida, cara, eu só consegui passar a pandemia porque eu tinha feito Empretec. Então, isso é relato que eu ouvi essa semana, né? Falou, poxa vida, eu só consegui passar o período da pandemia que eu tinha acabado de fazer. Eu fiz em 2017, 2018, né? E assim, logo depois veio a pandemia e falou, pô, eu tô vivo até hoje, né? Meu negócio tá vivo até hoje, né? Por conta disso, eu fiz umas mudanças, fiz algumas adaptações, tudo mais tal, mas conseguiu sobreviver e passar por conta disso. E para você, o que mais te marcou como facilitador? O que você mais aprendeu na sua vida? Ou que se fosse resumir ser facilitador do Empretec em uma frase, algum atributo que você melhorou? Eu acho que é uma das coisas que mais eu melhorei assim como facilitador foi ouvir mais. Acho que ouvir, né? Saber ouvir, aprender a ouvir, né? Receber feedback, isso no, assim, ouvindo dos próprios facilitadores, porque nós temos o Empretec não termina quando
quando a gente encerra não às termina 18 e tal, quando acaba ali aquele pedaço, a gente ainda faz sessões de feedback entre nós, né, entre os facilitadores para isso. Então, isso para mim foi em nenhum outro trabalho que eu realizo, eu tive essa oportunidade, né, de receber feedback e tudo mais tal, e a maior parte deles, todos feedbacks muito construtivos, assim, né, que me ajudaram demais em outras coisas na minha vida, em outros trabalhos que eu realizo, em outras coisas que eu faço. E eu acho que a outra coisa, que era estar em contato com o empreendedor o tempo todo, né? Então acho que isso para mim foi uma outra coisa sensacional, assim, de poder ouvir os relatos de como é que eles estão vindo, de né? vários segmentos, de vários segmentos. Então a gente diferentes. olha assim de tudo, cara. E eu sou facilitador de todas as versões. Então, assim, a gente tem relato desde da parte rural, da galera de startup, né, e do empreendedor tradicional, com ideias, às vezes tem umas ideias mirabolantes, às vezes tem umas ideias muito bacanas, tem outras ideias que falam, poxa vida, preciso fazer isso, então é alerta, pô, preciso, né, facilitador também, né, facilitador também é humano, né, então assim, pô, eu preciso começar a fazer isso aqui, e de aplicar muita coisa mesmo, né, então assim, trabalhar comportamento empreendedor funciona, dá certo. realmente isso funciona mesmo. Então é muito, muito legal isso. Dinei, você acredita que o Sebrae hoje ele é mais parceiro ou mais escola, digamos assim? Eu falo que é mais parceria. Mais parceria. Escola, porque escola é aquele que ele entrega o conteúdo. Né? Eu digo assim, entrega o conteúdo e assim, a parceria é o quê? É o pegar na mão, tá junto. Então nós podemos dizer assim, num conceito mais, uma escola, mas eu vejo que tá mais para ser o parceiro realmente do empreendedor. Tá junto ali realmente com o empreendedor, pegando na mão dele, vem aqui, vamos junto e você, não, por isso que eu disse, né, que hoje o Sebrae, e já há muitos anos, né, o Sebrae atuando em Rondônia, estamos aí há 45 anos, então fez agora no finalzinho do ano passado. Então, assim, a gente tem histórias de sucesso onde que o Sebrae pegou na mão lá do início mesmo, né? Lá do início. Né? Então, assim, isso realmente, por exemplo, tem uma empreendedora que ela formalizou um negócio, né, aqui no estado, né, em Paraná, e ela é MEI, começou ali o negócio e tal, e hoje ela tem, até onde eu fiquei sabendo, tinha quase 50 franquias no Brasil, que é uma franquia de lanche saudável para as escolas. Então, assim, o Sebrae acompanhou ela desde o início da formação do negócio até ela registrar a marca, abrir as suas franquias e vender as franquias. Ou seja, a gente é realmente parceria, junto, né? E aí, né, voltando um pouquinho nessa parte do Empretec, e um dado muito legal que eu sempre gosto de dizer é que Rolim de Moura, por muito tempo, né, Fecina? É a capital, fala assim, a cidade que mais per capita, né, com mais empretecos do Brasil. Do Brasil. Do Brasil. Ficou no maior número de empretecos per capita do Brasil. Uhum. Eu não sei como é que tá hoje, né? Porque hoje não tá mais essa... Ela tinha perdido para uma cidade do Espírito Santo, mas vocês continuaram fazendo mais, tudo mais. Mas nós ficamos por muito tempo, né? Eu acho que eles são até hoje, eu acho. E até onde eu sei, é um dos primeiros, se não for o primeiro, Empretec realizado no estado de Rondônia foi aqui também. Aqui. Porque eu lembro de uma foto do meu pai, quando ele fez, foi a foto do pessoal, foi num hotel, na frente de um hotel, eu acho, aqui em Rolim, não sei qual. Mas, cara, tinha gente agachada na foto, tinha gente em pé atrás, 2 fileiras de gente em pé, mais um povo agachado, é gente demais. Isso lá. Eu tenho uma foto do meu sogro, em 1999 ele participou. Tem alguns empresários que hoje, né, o Fecina falou, não falou nome, mas falou de alguns deles aqui, que estão nessa foto onde que meu sogro Geraldino, já saudoso, né, já faleceu, participou do Empretec em 1999. Né? Então, cara, realmente é transformador, né? O Empretec é para todos. A gente está caminhando para o nosso final. Tem bastante coisa que daria para perguntar aqui ainda, mas o tempo está avançado. Já passou. Eu queria... Tem 2 perguntas que eu sempre faço para os meus convidados aqui. Eu vou começar fazendo para o Valdinei. Vou dar um tempo para o Fecina pensar. Valdinei,
Se você fosse pedir um conselho para alguém, para quem você pediria esse conselho? E tirar uma foto com alguém, com quem você tiraria essa foto? Eita. Você pedir um conselho para alguém, para quem você pediria um conselho, e tirar uma foto com alguém, com quem você tiraria essa foto? Olha, eu sou uma pessoa que eu estudo, além dos meus, assim, algumas coisas que eu conheço na área de negócio, Sebrae e tal, eu sou uma pessoa que eu trabalho, busco também conhecimentos espirituais, né? Parte espiritual, do bem-estar, né? Uma ligação também com Deus. Mas eu vou citar um exemplo na parte de negócios. Na parte de negócios, onde que hoje, se eu pudesse buscar um conselho, né, dentro desse conceito de conhecimento, eu buscaria um conselho com o Silvio Santos. Eu acho que ele é um exemplo, assim, de pessoa. Eu vejo que, né, foi, né, um exemplo de pessoa que já faleceu. Foi um exemplo de pessoa, um empreendedor, assim, de sucesso, que saiu digamos assim, lá do início mesmo, né, cresceu, venceu diversas dificuldades no caminho, né. Então hoje, olhando para isso, né, eu vejo que seria a pessoa que eu pudesse pedir um conselho para ele, ligado diretamente com essa parte de negócio, né. Se eu posso dizer da mesma pessoa, seria ele também uma foto. Porque assim, eu gosto de olhar muitas histórias de sucesso, e teria outros. Por exemplo, poderia citar aqui Steve Jobs, né, que é uma pessoa, né, de conhecimento mundial, né, que também trouxe aí, principalmente o que a Fecina falou, se o empreendedor hoje está seguindo tendências, ele já está ultrapassado. E ele foi um cara que também ele via as coisas mais de 7 anos na frente. Ele já estava pensando num produto para lançado que as pessoas não tinham nem ideia que aquele produto precisariam daquilo. Tanto. Então, assim, a pessoa, ele até falava, né, que as pessoas não sabem o que elas querem até a gente mostrar para ela. Então, isso parte muito do quê? Da capacidade que nós temos que ter de persuadir. E o persuadir é algo muito positivo. É uma das características que está ligada diretamente à persuasão, diretamente ao Empretec, que é a persuasão em rede de contatos. Então, poderia citar esse exemplo também, um conselho para ele, uma foto e tal. Então, né, mais ligado a isso. Agora, olhando no conceito mais espiritual, eu também tenho uns outros, né, mas nesse conceito eu faria dessa forma. Ótimo. Silvio Santos realmente é referência para muita gente, né? Que ele foi, o que ele construiu e a integridade dele, né? Era um homem que eu via bastante. Tem alguns vídeos de negociações, até esses dias até vi no YouTube, negociando um terreno dele lá. E aí a negociação tá rolando e tem político na mesa, tem um monte de gente, e ele só quietinho ali, sentado, e em poucas intervenções ele conseguiu ser assertivo. Então o cara que também com certeza escutava bastante. Ô Fecina, e você, se você pudesse pedir um conselho para alguém, para quem você pediria esse conselho e tirar uma foto? Pô, massa isso. Legal, né? Legal, né? É muito, muito legal. É assim, se pudesse pedir um conselho, né, eu pediria pro Steve Jobs. Steve Jobs. Tá, é que hoje a gente, infelizmente, não pode mais. Né? Você falou, pô, o cara sabia coisa de 7 anos. Na verdade, na década de 70, ele já queria isso aqui já. Ele já queria estar com... Ele falou, um dia... lá na década de 70, um dia a gente não vai precisar de mais nada, nós vamos estar com tudo isso na palma da mão, nós não vamos precisar mais de tela, de computador, não vamos precisar de mais nada. Cara, o cara conseguia ver 40 anos na frente, tá certo? 50 anos na frente, não era só 7. Né? Então, assim, esse cara eu gostaria de pedir. Então, eu já li biografia dele, um monte de coisa, mas eu adoro o Steve Jobs, cara. Pra mim, foi o cara um dos caras mais disruptivos que eu já ouvi, li, ouvi falar. É um cara que, infelizmente, a gente perdeu com o tempo aí. Acho que o mundo perdeu bastante quando a gente perdeu o Steve Jobs. Apesar das loucuras dele, aquela coisa toda, mas essa parte, principalmente focada em empreendedorismo e tudo mais, tá? É um cara que realmente eu acho que faria... Conselho e a foto? Hã? Conselho e a foto? Não, ele é o conselho. Né? A foto, cara, eu tiraria uma foto com o Bruce Dickinson, cara. Bruce Dickinson, vocalista do Iron Maiden, tá? O cara é cervejeiro, o cara piloto de avião, vocalista das bandas mais para quem gosta de rock, né? Uma das bandas mais famosas e icônicas do mundo, né?
Passou por um monte de dificuldade, tudo mais tal também. Li um livro dele que é sensacional, muito, muito bacana, que chama Aperte o Botão. Então o Bruce Dickinson é um cara que eu tiraria foto, porque ele tem, além de e lendo, né, um pouco da vida dele e tudo mais, tá um monte de característica empreendedora também, né? Então ele mostra isso ao longo do tempo, né, de persistência, né, de passar por dificuldade, né, de também saber aproveitar um pouco a vida e tudo mais, de um pouco de tudo, né? E ele tem uma coisa que eu gosto, que é fazer cerveja, então casa um pouco disso. Ele gosta de rock, fazer cerveja e tem ainda característica empreendedora, então casa muito. Bruce Dickinson é um cara que eu tiraria uma foto. Bacana. Queria agradecer a presença de vocês mais uma vez, né? Foi muito bom a gente dar uma pincelada aqui de empreendedorismo, das soluções do Sebrae, né? Futuramente tem mais uma pessoa do Sebrae, o Noelber também vai trazer aqui, né? Mandar um abraço se estiver assistindo aí também, um abraço para toda a equipe do Sebrae de Rolim. O Momento Chave está de portas abertas sempre aí para vocês do Sebrae. E agradecer a oportunidade de falar dos projetos inéditos aí, né? Empretec Arena, também o Empretec Rural, e com certeza futuramente voltam aqui para falar como é que foi, né, essas primeiras edições. E primeiramente, começando por você, Valdinei, agradecer mais uma vez a disponibilidade de vir aqui bater esse papo aí sobre empreendedorismo. Bruno, eu que agradeço realmente a oportunidade de estar aqui no Momento Chave, desde o ano passado, né, que a gente estava conversando. Bruno, vamos ver a possibilidade aí, porque eu acho muito bacana esse trabalho que você está fazendo aqui de realmente entregar conteúdo, conhecimento, trazer pessoas, né? Esteve antes aqui uma pessoa também muito bacana fazendo trabalho com você. Então, assim, agradecer realmente e dizer que além desses produtos, né, que estão sendo trazidos pela primeira vez para Rolim de Moura, tem mais. Nós estamos aí com um outro programa que nós vamos possivelmente lançar no segundo semestre, logo aí, que é um programa de gestão avançada de negócios, que é acompanhar empresas que têm um nível de maturidade assim bem mais avançado, aquelas empresas que já estão um pouco mais avançadas. Então, a gente quer trabalhar aí com empresas de pequeno porte, que estão nesse nível. Então, nós vamos trazer também para nossa região, dentro do estado de Rondônia vai ser a primeira região que vai receber esse programa para as empresas daqui trabalharem, né? Uma solução chamada Potencialize, que vai ajudar muito aquelas empresas que já estão num nível de maturidade um pouco mais avançado. Então, o Sebrae, olha, por isso que eu disse, nós somos parceiros, nós estamos juntos, pegamos na mão desde o início. Tem um clube de negócio também? Temos clube de negócio, inclusive agora, dia 26 de fevereiro, vai ter o terceiro encontro do clube de negócio, porque nós já iniciamos ano passado, fizemos 2 encontros do clube de negócio. Dia 26 agora de fevereiro, às 18h30, aqui no escritório regional de Rolim de Moura, vai ter o terceiro encontro do clube de negócio. E assim, cada encontro a gente trabalha um tema diferente do clube de negócio. Então, se você não participou dos outros 2 encontros, não tem problema. Você vai continuar daqui para frente, então pode se inscrever, é gratuito, não tem custo para participação do clube de negócio. Então, além desse, tem diversas outras soluções que nós vamos estar realizando no ano. Depois desse encontro, nós temos a previsão do outro para maio, né, do clube de negócio para maio, e vamos estar realizando outros também durante o ano. Então, ele é focado para MEI, microempreendedor, para os colaboradores gerentes de empresas, de microempresas, de empresas de pequeno porte, que quer realmente alavancar o negócio com conteúdos que nós vamos entregar ali num tempo, 2 horas, de forma prática, para facilitar para a vida dele. Show! Vida da empresa dele, Show. Né? Grato, Valdinei. E Fecina, grato por você ter... tava indo pela região, né, e ter tirado um tempinho aí. O Valdinei laçou você aí pra trazer aqui no Momento Chave. Grato por ter um estrangeiro aqui, né, lá de Porto Velho, aqui no Momento Chave Podcast, e obrigado pela disponibilidade. Bruno, obrigado, né? Obrigado pelo convite, obrigado Valdinei também, né? Pelo convite. Voltei correndo tava em Nova Brasilândia, né? Vim embora para cá, falou, vamos, tamo aí. Então, obrigado pelo convite. E assim, muita gente fala, várias pessoas falam assim, a gente não pode falar nada do Empretec e tudo mais tal, né? Então, assim, para quem tá curioso, quer saber o que é, tudo mais tal, você quer melhorar sua rede de contato? O Empretec te ajuda. Você quer faturar mais? O Empretec te ajuda. Para mais de 60% das pessoas que participam do Empretec conseguem melhorar o faturamento. Quer ter mais lucro?
Isso ajuda também. Quer se manter por mais tempo no mercado? Empretec ajuda, tá certo? Então, trabalhando o comportamento empreendedor, você passa a ter melhor resultado. E isso você descobre participando do Empretec. Ok? Show de Beleza? bola. Bruno, Obrigado. Valeu. E agradeço, Fecina, você que ligou pra mim, Valdinei, aqui tal, tô em Brasília. Falou, eu vou te fazer um convite, vamos ali? Aí ele falou, vambora. Então, agradecer, tá, meu amigo? E nós falamos do Rural e do Arena, que vai acontecer agora, do Empretec, mas em outubro nós vamos ter também a turma do Empretec 5D, que é o Empretec Urbano. Para quem ainda não fez o Empretec, pode vir até o Sebrae ou entrar em contato com a gente através do 0800 570 0800, mandar um WhatsApp ou procurar a gente lá, que a gente fazemos o agendamento da entrevista, conforme nós falamos, para você participar da turma de outubro também, que é para quem ainda não conhece, não participou nenhuma vez, pode participar da turma de outubro. Muito bom. Foi, conforme eu disse no começo, né, do episódio, foi uma experiência sensacional no Empretec. Por mais que você converse com quem já participou, né? Você, como é que foi e tal. É totalmente diferente do que você imagina e potencializa, apesar do potencializa ser um inédito aí, o Empretec potencializa, é o que eu falei, muitas vezes um comportamento ali que você já tem, ele te abre o olho ainda mais para você potencializar aquilo, ou muitas vezes o que você não tem e precisa, você enxerga a necessidade daquele comportamento, né, dentro da seara, né, do empreendedor, e acaba por melhorar no aspecto pessoal, conforme o Valdinei esteve falando e eu também no começo do episódio. Mas agradecer mais uma vez as empresas patrocinadoras aqui do Momento Chave Podcast, agradecer a Farol Faculdade Rolim de Moura, Alvorada Produtos Agropecuários, a Rolim Net Fibra, a Credcis, Sudoeste. Se você gostou desse episódio, curta esse episódio aqui, ajuda a chegar a mais pessoas também. Comente alguma coisa interessante aqui. Se você está assistindo esse episódio e já teve alguma solução aí pelo Sebrae atendida, se você é parceiro aí do Sebrae também, comente aqui embaixo o que foi que você achou de mais interessante, né, nessa jornada aí com o Sebrae. E se você ainda não conhece o Sebrae, né, faça uma visita a um dos escritórios aí, se você está aqui de Rolim de Moura, da regional de Rolim de Moura, né, faça uma visita aí. O pessoal vai estar disposto sempre a bater um papo, entender o seu momento, seja se você tem só uma ideia, seja se você já está estruturado, já começou, já está vendendo, e conforme o Valdinei esteve falando, para todos as áreas aí do seu negócio, marketing, finanças. A gente sabe que finanças é um gargalo para muitos, né, até grandes empresários, né, então é muito bom começar pequeno e já estruturar muito bem também, principalmente essa parte financeira. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, Momento Chave Podcast no YouTube, estamos também no Spotify em áudio e vídeo e no Instagram, Momento Chave Podcast. Fiquem atentos aí para o nosso próximo episódio.